Bruno, seja bem-vindo para mais um bate-papo Positivo e Sua Mente. A gente vai continuar falando um pouquinho agora sobre liderança. Mas eu queria te trazer um convite, um desafio, da gente mostrar os bastidores. A gente falou o que seria ideal para ter uma boa liderança, quais são os pontos importantes para quem não assistiu, tem um programa anterior a esse onde a gente fala sobre isso. Mas aqui eu queria dedicar um pouco mais específico para a sua experiência. Cada um tira um paralelo como quiser para a sua vida pessoal. Vamos citar alguns blocos. Eu estou com você há quase 10 anos. E eu sei que atrás de todo sucesso, atrás de todo grande líder, tem muitos problemas, né? Você está sempre costurando e apagando incêndios, desarmando bombas. Você juntar pessoas em direção a um objetivo, sendo esse um objetivo ser o melhor do mundo, ou ser o melhor no campeonato europeu, etc., no time em que você está, vai sempre também gerar conflitos, né? As pessoas são muito distintas. Toda vez que você junta um grupo, todo mundo está em casa, sabe? Família é um grupo. Olha nossos natais, como muitas vezes são. Uma empresa é um grupo, uma família é um grupo, assim, família, pai, mãe, ou dois pais, duas mães, duas crianças, três. Você tem um núcleo ali onde vão ter muitos conflitos. Eu queria que você também fosse agora vulnerável, a gente conversar um pouquinho sobre os seus desafios e talvez categorizá-los como os blocos de desafios que teve várias experiências, não só uma ou várias. Vamos falar um pouquinho sobre como você lida como líder com aqueles participantes que são mais egoístas. As pessoas podem ser egoístas por vários motivos. Criação, mimadas, filhos únicos, essa visão mais eu. Então, na hora que ele acerta, ele é o cara, na hora que ele erra, o outro é o problema. Essa bola não chegou boa para mim, ou foi tal pessoa que fez isso, tal pessoa não recepcionou direito. Você já deve ter tido histórico de atletas que tem dificuldade de assumir o erro, de ver a sua parcela, se o time perde, quer culpar os outros. A gente tem isso na nossa vida pessoal, quando as coisas dão errado, a gente quer jogar nos outros, né? É lógico que você vai encontrar, e eu acho que ao longo dos anos, quando você cria uma filosofia, uma mentalidade, Uma cultura. uma cultura onde a equipe é o mais importante, esses próprios jogadores acabam se, entre aspas, se isolando, né? Esses membros acabam ficando de fora, né? Se não conseguem entrar nesse tipo de mentalidade, de cultura, né? É lógico que você muitas vezes tem que colocar, existe isso aqui vai ser para sempre, você ter, né, os seus sonhos pessoais, né, e o porquê, né? Muitas vezes a gente fala sobre prêmios, né, sobre premiações, sobre tem muita gente que joga, está na seleção pelo prazer, pela paixão, outros porque sabem que aquilo é importante, né, para a família, porque precisam também das recompensas, né, de dinheiro. Então, assim, cada um tem os seus sonhos pessoais, só que eu acredito que para conquistá-los, o mais importante é ter o objetivo, né, de vencer uma medalha de ouro olímpica como o principal. E Como as se você tiver pessoas... um objetivo, todos tiverem o mesmo objetivo, as diferenças podem ser trabalhadas. Exatamente, eu acredito nisso, que claro que cada um tem o seu porquê, né? Mas que o principal é chegar lá, que aí, com certeza, esses pessoais, eles acabam sendo uma consequência daquilo, entendeu? Tentar colocar isso à tona em cada momento que você tenha um tipo de egoísmo da parte de alguém dentro de um grupo. Tem pessoas que não conseguem. Então, quando uma pessoa mais egoísta não consegue superar essa característica individual, não busca ajuda para isso, e está num grupo onde a cultura é da coletividade para se chegar no objetivo, precisa ser assim, senão você não chega no objetivo se o grupo não estiver unido, aquele grupo vai começar a discriminar e isolar um pouco aquele participante, né? Então, a gente vê essa dificuldade do participante fazer parte do grupo. E muitas vezes do técnico. Mesmo esse jogador sendo brilhante, escolhe cortá-lo porque ele causa um ruído, um desgaste no grupo que o técnico tem que pensar na coletividade também de desempenho. Então, eu posso ter esse cara que é genial aqui, mas ele atrapalha todo um grupo no dia a dia, ele come o desempenho dos outros. Então, infelizmente, apesar de ter dado chance e a pessoa não conseguir superar esse egoísmo, eu vou ter que cortá-lo ou substituí-lo por uma outra pessoa. Isso acontece em todos os times, de qualquer time de grupo. Até nas empresas, Empresa, vamos dizer assim, né? Um cara muito capacitado, inteligentíssimo, mas que não sabe lidar com o grupo e que é muito egoísta. Então, vamos dizer assim, de certa forma, esse é um empecilho para a liderança quando você tem elementos egoístas no seu grupo e esse egoísmo não consegue ser trabalhado, vamos dizer assim, ser superado. Aí
pior cenário acontece, que é o corte e a substituição, né? E muitas vezes, assim, eu acho que no início que eu via algo do tipo, eu ficava muito incomodado, tal, mas e não conseguia lidar muito bem em relação a isso. Ao longo dos anos, né, com esse criando empatia, criando essa inteligência emocional, eu tive muitos momentos de conversar mesmo com talvez um jogador que estivesse tendo um momento mais egoísta, um momento que de chegar e conversar com ele, tentar trazê-lo um pouco mais, né, para Coletividade. essa visão mais de coletivo, né? E muitas vezes a gente consegue, né? Você percebe que a pessoa faz um esforço também, né? E consegue entrar, né? E colocar o nós como mais importante do eu, né? Mas em outros casos, quando não acontece, quando é o mais triste, né? Porque ali você percebe que você que a pessoa não Perdeu uma chance grande, né? exatamente. Ela perde aquilo que para mim é algo essencial para um grupo que quer vencer, que é o coletivo, né? Então, ela automaticamente e naturalmente acaba sendo isolada e E se saindo do grupo, excluindo, saindo do grupo, né? Já se aconteceu em excluindo do grupo. inúmeros grupos de esporte, não só no de vocês. Uma outra coisa que as pessoas têm que entender, se é difícil você ser líder de um grupo numa empresa, 30 funcionários, 100 funcionários, ou até na sua família, um pai e uma mãe são líderes, né? Você imagina o que eles passam quando eles têm que viajar 30 dias, só homens, ou só mulheres, né, nos times femininos, longe da família, aonde você vai conviver com aquelas pessoas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, com muita, vamos dizer assim, muita pressão, muita competição, entrega de resultados, Tensão, né, de resultados. cansaço, fuso horário, assim, tudo isso que a gente for colocar dentro de um ingrediente para fazer um bolo, as chances de ter o caos ou de ter a pior versão de cada pessoa existe. Bruno, nesses muitos anos de ser capitão dos times, as pessoas não sabem dos bastidores todos, aliás, não sabem até para poupar as pessoas, os envolvidos, né? Os bastidores aí, as histórias. Você já teve que separar quase porrada de muita gente do time, vamos dizer assim, de o conflito chegar a escalonar num ponto que as pessoas querem se socar, ainda mais por serem homens, cansados e tudo mais. Como que você... Eu acho que isso também é uma boa coisa de liderança. Como você aproveita esses momentos para intervir e até fortalecer o grupo? Lógico que acontece isso, e acontece, como a gente já sabe, nas melhores famílias, né? As brigas, as discussões, e como você disse, né? Muitas vezes, até por causa da tensão de resultados, por causa da responsabilidade que a gente carrega, tudo isso acaba, os nervos acabam ficando à flor da pele, né? Viagens longas e dentro de hotel. Então, tiveram alguns casos de ter que separar, de ter que conversar, e naquilo que, como você disse, o que eu acredito, que eu buscava, né? Lógico que ficam, as pessoas maiores conseguem depois lidar e conversarem, se resolverem, mas é criar um ambiente o mais harmonioso e mais tranquilo possível. Muitas vezes, após uma briga como essa e tal, conseguir jantar, juntar todo mundo e jantar, criar um momento para que a gente Seu pai, consiga, o digamos seu assim, pai menciona, por exemplo, talvez adicionar uma folga um pouco mais extensa, quando ele perceber que o clima do grupo estava explosivo, ser um pouco mais uhum, concessivo, saber a hora de pegar leve, não só pegar pesado, pegar pesado, pegar dar pesado, uma né? folga maior e a gente, né, talvez dar uma volta e jantar todo mundo, né, relaxar um pouco, tirar um pouco da cabeça daquilo que do voleibol só, né, dentro da nossa equipe e nos tornarmos ali, né, mais amigos do que qualquer outra coisa. Isso cria de novo, né, uma energia, algo positivo, mais harmonioso para que no dia seguinte ou quando após a folga a gente volte, né, digamos assim, com as energias recarregadas e, digamos assim, com essas pequenas cicatrizes ali já, né, totalmente fechadas, né? Quando o time está ganhando, quando o time está viajando menos, as chances desses problemas aparecerem são menores, né? Porque tem a ver com o cérebro estar negativado. Eu sempre falo pro Bruno, nossa, como é que tá o grupo? Ah, tá maravilhoso, lógico, vocês estão ganhando todos, então tá maravilhoso. Uhum. Quando começa a perder, a tendência do ser humano é buscar culpados, né? Assim, não é se auto-olhar, é o outro, porque aquele cara não pegou, com aquele cara não dá certo, você vê como ele errou todas. Então, assim, nas famílias também é assim, né? Quando o dinheiro aperta, que as coisas começam a dar problema. Quando o dinheiro tá entrando, tá tranquilo. E tem momentos no campeonato que a tensão vai na tampa, pela pressão do próprio campeonato, Momentos de tudo crise. mais. Cansaço, muito tempo, muita rotina e tudo mais.
E aí, além de perder, você tem que lidar com brigas, com conflitos, com bastidores. Vamos falar um pouquinho sobre... É um grupo muito heterogêneo, né? Os nossos... É impossível você achar pessoas totalmente que pensam iguais. Então, você tem pessoas ali que têm crenças diferentes, que têm estilos de vida diferentes. Para as pessoas entenderem, a coletividade, o respeito à diversidade é uma questão de sobrevivência. Você pode não concordar com algumas coisas que o seu colega acredita, você pode, inclusive, repudiar. Mas ali você tem que engolir aquilo e saber conviver com a pessoa para poder trabalhar em prol de um objetivo, não é isso? O principal dentro de um grupo também, você precisa ter o respeito, né? Respeito entre, Não quer né, mudar a todos opinião os... do outro, mudar o gosto do outro. Exatamente, é Não tem como. respeitar, não tem muito que... Somos integrantes de um grupo, a gente tem que respeitar certas opiniões ou certas, né, crenças, a maneira de pensar, porque cada um foi, Estilos de né, vida. criado, tem estilos de vida totalmente diferentes, de famílias diferentes, então isso faz parte. Então a gente tem que saber isso, mas na hora que a gente entra em quadra, que a gente precisa realmente sermos unidos, ali é colocar o mais importante e o principal à frente de tudo, que é o objetivo comum da equipe, né? Então, ao longo dos anos, né, muitas vezes existiam assim diferentes maneiras de pensar dentro de um grupo, mas todos, a partir do momento que começam a ver os benefícios de uma vitória, né, de um título, o quanto isso é importante para a carreira, o quanto é bom para nós mesmos, as pessoas conseguem lidar com isso e irem em busca, né, dos seus do nós, né, do bem maior, que é o objetivo final da equipe. Então, eu acredito que o respeito é fundamental, né? A gente não pode chegar, como você disse, a uma briga, né? Lógico, vai ter discussões um pouco É mais assim, todo acirradas e mundo tal. gosta, né? Você gosta de feijoada, outro gosta de estrogonofe, agora o outro não pode gostar de estrogonofe, o outro não pode, porque não. Aí já começa a entrar a falta de respeito à individualidade de cada um, né? Isso não funciona Exatamente. nem no grupo do vôlei, nem na sociedade em geral. A gente vê o tanto de problema que a gente tem quando eu pego e começo a perseguir estilos de vida que são diferentes do meu e condená-los e criticá-los e não querer que eles existam, porque aí isso já está partindo para o não saudável, inclusive legalmente você não pode fazer isso, né? Perfeito. Muito obrigado, Bruno, por essa conversa sobre liderança. Espero que tenha ajudado as pessoas que estão em casa a refletir. Reflexão gera mudança. Sem reflexão não tem mudança. Obrigado, Bruno, pela sua disponibilidade. Valeu, Gil. Um abraço.